falar comunicação, tudo sobre comunicação. Hoje com a presença de um dos maiores teóricos, Marshall McLuhan, ok? E um programa todo voltado à comunicação. Isso é fantástica. E começando o nosso programa, não poderíamos deixar de começar com uma piada enviada por um de nossos telespectadores. O nome dele é Helder Thiago, de Taubaté, certo? E enviou uma piada pra gente falando sobre comunicação. Então vamos falar sobre um pouquinho de comunicação na piada. Forrozão rolando, né? Forrozão rolando na balada e tal. De repente a mocinha, né? Tudo humilde, bonitinha, coloca seu vestidinho e tal, sua meirinha fina e tal, tá na balada, forrozão. De repente chega aquele cara todo bonitão, camiseta regata, meio desengonçado, verde, a lágrima que caía aqui e tal. Só que o cara suava, transpirava demais. E o cara começou a chegar perto dela, meio sem jeito, o cara começou a chegar perto dela, meio sem jeito. Daqui a pouco o cara chegou e pediu, posso dançar com você, né? Posso dançar junto com você? E ela, com medo do cara, que era muito grande, né? Com medo de arrumar confusão, ela foi e aceitou, né? Começou a dançar com ele. Só que o cara começou a abraçar ela, começou a sentir aquele negócio melado nela. E ela, de tanto que ele suava, ela aguentou, ela teve que falar. Você sua. E o cara naquela hora apertou bem forte, deu um abração, foi no ouvidinho dela. Relaxa, você seu também. É isso aí. Dando continuidade ao nosso programa, se a gente chamar ele aqui, um dos grandes teóricos da comunicação, Marshall McLuhan! Rapaz, prazer é todo meu. É um grande prazer estar aqui no seu programa, com essa plateia maravilhosa. Linda. E gostaria de presenteá-lo com o meu livro autografado para você. Olha, ok? Olha, gente, palmas. Por favor, com participação aqui no nosso programa, que todos consigam aí pegar um pouquinho do que você irá falar para a gente, para levar para a nossa vida. Aproveitando o seu livro aqui, os meios de comunicação como extensão do homem. Como você explica isso para a gente? Como você pode deixar isso melhor detalhado? Bom, Jonas, eu vivi em um período em que as tecnologias estavam começando a surgir na vida dos seres humanos, né? E percebi que as tecnologias, principalmente os meios de comunicação, influenciavam e transformavam as pessoas, tá? Aí, a partir disso, comecei a observar, a estudar e a pesquisar isso. A partir daí, tive a conclusão dessa teoria após muitos anos de pesquisa e estudos. Muito interessante. Muitos livros descrevem que você criou a mensagem. O meio é a comunicação, o meio é a mensagem. Como o meio pode ser a mensagem? Como você explica isso? Bom, muita gente acha isso muito complexo, mas vou tentar explicar de uma forma mais simples. O conteúdo de um meio sempre é outro meio, tá? Por exemplo, o conteúdo da fala é a escrita. A única variável que a gente não considera o meio é a energia elétrica, porque ela é um meio sem mensagem, ela não indica nada, a não ser que ela esteja acompanhada de alguma outra coisa ou de alguma utilidade. Por exemplo, se ela for iluminar um letreiro, aí sim ela é uma mensagem. Então quer dizer que esses meios são inseridos no meio da comunidade, mas não podem trazer, eles podem ser bons ou ruins, ou posso estar errado? Bom, então, isso prova que os meios são realmente extensões do homem, tá? Elas causam mudanças no comportamento e isso significa, se ela for boa ou ruim, depende da forma dela usá-la e da influência que ela vai ter na vida da pessoa. Então, é indiferente, não significa tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Sim. A galera que segue no Twitter, e-mails, tudo mais, para fazer perguntas voltadas à comunicação e ao tema do Marshall McLuhan. Uma pergunta aqui, do Carlos Fagundes, de Campinas. Ele pergunta, mas nos conte mais um pouco sobre o que são meios quentes e meios frios. Bom, então, dentro da minha teoria, os meios quentes são aqueles de alta definição, que é o quê? É aquele que o receptor ele necessita usar sua imaginação para interpretá-la, tá? A mensagem não vem 100% clara ali para ele, como por exemplo a fotografia ou o rádio, que ele só vê ou ele só ouve. Voltando com o programa do Jonas, hoje entrevistando o nosso grande teórico Marshall McLuhan.
Engraçado, nascido em 21 de julho de 1911, no Canadá, filho de uma ex-atriz e de um vendedor. Entrou para a universidade em 1932. Tá firme e forte ainda, hein? 100 aninhos mais 2, você passa a descer, hein? Vamos lá. Gostaria que você esclarecesse um pouquinho melhor, você mesmo disse, sobre a sua teoria, sobre os meios quentes e frios. Pode esclarecer um pouquinho Então, melhor? só completando o que eu deixei de falar na outra parte, eu expliquei os meios quentes, e agora completando, eu vou explicar os meios frios, tá? Os meios frios nada mais é totalmente ao contrário dos meios quentes. A mensagem já vem pronta para ele, tá? Como por exemplo a televisão ou o telefone e a fala. E lembrando que a internet ela está considerada os dois meios, tanto quente como frio. É isso aí, continuando com as perguntas dos nossos internautas, né? Tem mais uma aqui do Fernando Costa de Tremembé. Ele gostaria de saber mais sobre essa questão dos meios de comunicação serem as extensões do homem. Então, os meios eles não podem ser vistos somente como tecnologia. Eles são tudo aquilo que auxilia em alguma coisa que o ser não consegue fazer. Ele completa aquela atividade do ser humano. Por exemplo, a roda é uma extensão do pé, porque ela consegue chegar onde o pé não consegue. Então, tudo que é extensão, ela completa aquele membro ou aquele órgão do ser humano. Mas, vamos dizer assim, essa comodidade não pode trazer danos para os seres humanos? Bom, esses meios atuam como extensões do homem, né, como eu já disse. E eles acabam amputando o membro ou então amplificando o membro. Como, por exemplo, ele já está na vida do ser humano. Por quê? Imagina se seríamos os mesmos após a invenção do carro, do celular, da internet ou algum outro meio atual. Tenho que confessar que não deveria ser meu smartphone, a minha internet hoje em dia. Definitivamente faz parte da nossa vida. Mais algo a dizer, McLuhan? Bom, na verdade, eu gostaria de saber de você, Jonas, qual a sua conclusão, o que você tem a dizer sobre a minha teoria? Bom, eu não tenho muitos comentários, acho que você fez uma teoria excelente. Você coloca que os meios de comunicação são extremamente geniais, a tecnologia está aqui, né, está na mão de cada um. E pelo que eu pude entender um pouco da sua teoria, as pessoas que não se adequarem à tecnologia estarão um pouco paradas no tempo. Então, hoje em dia, a gente precisa se adequar aos meios tecnológicos. Exato, está corretíssimo. Mas eu tenho uma dúvida. Como você conseguiu, há muito tempo atrás, desde aquela época, imaginar quase idêntico com o que está acontecendo hoje? Bom, como eu já disse, através das pesquisas, eu vi aquela grande crescente dos meios de comunicação, principalmente na tecnologia, como os meios de comunicação, e aquilo me chamou muita atenção, porque a minha teoria poderia não ser assertiva, tá? Mas eu espero que eu tenha acertado e pretendo continuar estudando essa tecnologia para os anos seguintes. Quem sabe voltar aqui no seu programa com um novo livro e uma nova teoria para mostrar para você e todo mundo, né? Se estiver vivo, né? Beleza, hein? É isso aí, McLuhan. Muito obrigado pela sua participação. Espero que todos tenham gostado e aprendido bastante com ele, ok? Muito obrigado a todos. Na sala de palmas, deixamos vocês aí para a nossa vinheta de agradecimentos a todos. Muito obrigado. Valeu!